Estamos ao vivo para você, seguidor deste canal, e para você também que acompanha as nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, e claro, aqui no nosso canal no YouTube. E hoje, não muito diferente, nós temos o prazer imenso de receber mais uma vez neste canal a missionária Isabel Valim, que vai falar e vai trazer assuntos importantes, polêmicos, vai esclarecer muitas das dúvidas daquilo que muita gente tem, que é um tema sobre o Apocalipse, né? Mateus 24, Israel, igreja. Então, nós vamos ter um bate-papo muito educativo, muito opinativo e principalmente informativo. Missionária, Deus abençoe, mas antes de passar a palavra para ela, eu quero convidar você que está nos acompanhando aqui, que já se inscreva no canal, compartilhe este vídeo agora, nesse exato momento, deixe o seu like, porque isso contribui para o crescimento desta plataforma. Agora sim, missionária, tema da live hoje é Apocalipse, fim dos tempos, últimos dias. Seja bem-vinda ao Pregação de Verdade. A paz do Senhor, quero cumprimentar todos os internautas que estão aí, ó, ligadinhos conosco, né, com a paz do Senhor, que Deus abençoe vocês, e que seja um tempo, assim, um momento de edificação para cada um de nós. Nós não estamos aqui para disputar com ninguém, nem para, né, querer irradiar conhecimento, estamos aqui para aprender juntos. Maravilha, maravilha. Eu começo... Seria muito redundante nós falarmos isso, mas é a verdade. Eu começo pelo começo, dizendo, missionária, Mateus capítulo 24. A igreja sempre tratou desse assunto como a base estrutural daquilo que ela acredita como escatologia, como teologia dos últimos dias. Mateus 24 é para a igreja ou é para só Israel, ou é também para as duas, tanto a nação de Israel quanto a noiva de Cristo, a igreja do Senhor? Mateus 24 é para quem? Assim, pastor Erivaldo, nós precisamos analisar a pergunta contida no versículo 3, quando os discípulos, Jesus, olha, vou até ler o texto, tá? Sim. E estando assentado no Monte das Oliveiras, deixa eu pegar a Bíblia aqui, ao vive a coisa. Chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, nós estamos vendo aí 3 perguntas. Sim. Quando serão essas coisas? Que coisas? Jesus começou dizendo assim, olha, versículo 2, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando serão essas coisas? Jesus estava falando da destruição do templo. Aí depois eles perguntam, qual é o sinal da sua vinda? Que vinda é essa? Arrebatamento da igreja. E do fim do mundo? É depois do arrebatamento da igreja, depois do milênio, depois do monte de coisa. Certo? Então, são 3 perguntas que existem aí. E Jesus vai responder todas elas. Então, ele começa, versículos 4 a 6, 7, 8, e ele vai citando, né, os acontecimentos que veja bem, que antecederiam o arrebatamento da igreja, ok? Sim. E ali, depois ele vai falar de um outro assunto, tá? Olha lá, que é versículo 29 em diante, até o versículo 28, ele está citando aqui, ó, sobre o arrebatamento da igreja. Depois, arrebatamento da igreja e também um pouco da grande tribulação. Versículo 29, a sua segunda vinda, quando ele vir com a igreja. Ok? Apocalipse 19, 10. Isso. Quando ele vem com a igreja. Sim. Certo? E aí, é por isso que daquele dia, aí ele vai citando, certo? E depois, um finzinho, certo? Aí ele vai falar sobre depois do milênio. Certo. Amém? Então, certo. Nós estamos aí, nós temos um texto que vai citar 3 eventos.
Certo. Então, para a senhora, a visão que a senhora tem, o capítulo 24, ele trata tanto do arrebatamento, quanto da grande tribulação, quanto da Sim, volta de Cristo em glória e do sim, milênio. É isso? sim. O Certo. problema é que nós precisamos saber discernir isso tudo, que é o que as pessoas não sabem e confundem uma coisa com a outra. É porque todo olho verá. Não, como que todo olho verá? Todo olho verá quando Jesus descer no Monte das Oliveiras com Certo. a igreja. Aí todo olho verá. Certo. Então seria a segunda vinda de fato, né? Mas o Sim, arrebatamento. Um questionamento que eu faço aqui, dentro dessa questão cronológica que a senhora trouxe aqui, a volta de Jesus é para a igreja, de fato? Nós o, estamos esperando Jesus ou Jesus vai nos esperar nos ares? veja bem, Jesus vai nos arrebatar. O que é a palavra arrebatar no original? Arrancar com força. Certo. Então, ele vai nos arrebatar, ele vai nos levar ao. Nós seremos levados ao encontro dele nos ares. Quem é que vai nos levar? O Espírito Santo, esse poder que está em nós. Entendeu? Certo, certo. Então, o Espírito Santo é que vai fazer essa ponte Sim, entre o lapso, né? A tirada repentina da igreja da é, terra e vai levar até Jesus nos ares, correto? isso mesmo. Exatamente. Achei o que eu quero aqui. Certo. Outro ponto importante, missionário, que se Ó, questiona quer aqui, ver? Olha que coisa séria. 24, 3. Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Tá? Aí, ó, versículos 3 a 14. Aí Jesus vai falar do arrebatamento. Você vai ver aqui os sinais que mostram o arrebatamento. E aí, ó, até o versículo 14, nós vamos ver o quê? A primeira fase da grande tribulação. Certo? Ó, certo? versículos 15 a 29, a segunda fase da grande tribulação. Certo. Então vamos lá. Deixa eu fazer uma observação aqui. Versículo, Versículos capítulo 24, versículos 15 a 28. a São 29, versículos. segunda fase da grande tribulação. Então, são versículos. Só para a gente deixar claro aqui. São versículos estritamente para a grande tribulação. Que vão falar da grande tribulação, do que vai estar acontecendo na Terra. Por que, que eu tô, Versículos. por que, Pois que eu tô não. perguntando isso? Eu estou perguntando isso porque muitas pessoas usam a expressão: se os dias não fossem abreviados, toda a carne não se salvaria, não é isso? Uhum. Só que esse versículo não é para hoje, ou é para hoje? Não, não, não. É na grande tribulação. É na grande tribulação. Sim. Então nós estamos já tirando uma dúvida aqui de muita gente que acha que esses dias atuais se aplica ao versículo, se eu não me engano, versículo 20, deixa eu ver, 22. Tanto é que Jesus fala, né? Se aqueles dias não fossem abreviados, não é isso? Isso. Fazendo menção e alusão à grande tribulação, correto, missionário? Sim. Tá aqui, ó. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados. Ponto. Aqueles Outra dias. pergunta aí. Eu vou parar aqui que eu sei que tem muita coisa para falar. A pergunta é: quem são estes escolhidos? Porque para o pós-tribulacionista, estes escolhidos é a igreja. Como é Não, que a não, gente faz? não. Como é que a gente Esses configura isso? escolhidos são quem? São os 144 mil que vão estar pregando durante toda a grande tribulação e vão estar ganhando almas, né? Vão estar ganhando almas, porque algumas pessoas vão se converter. Aí a pessoa fala, mas pera um pouquinho, como que vai acontecer isso? Durante a grande tribulação vai ter conversão? Vai ser fácil? Não, vai ser dificílimo. Mas algumas pessoas irão se salvar, então serão escolhidos. Certo, Certo? E uma certo. coisa muito séria, e é isso que a gente precisa entender: o que vai estar acontecendo no céu durante a grande tribulação? Durante a grande tribulação, no céu, vai estar acontecendo as bodas do Cordeiro.
A igreja vai estar na festa de casamento. Aí alguém vai dizer, mas espera um pouquinho, são 7 anos. 7 anos na Terra, só que nós vamos estar numa outra dimensão. E a Bíblia diz que para Deus, um dia como 1000 anos como um dia. Então, 7 anos na Terra, para nós vai passar muito rápido, uma festa de bodas. E está acontecendo aqui na Terra a grande tribulação, que vai ser, na verdade, a gente fala de grande tribulação, mas a grande tribulação propriamente dita, ela vai acontecer na segunda metade, nos últimos 3 anos e meio finais. Os primeiros 3 anos e meio vai ser um tempo difícil de tribulação, mas não pode ser considerada grande, porque é quando a aliança do anticristo foi quebrada com Israel que começa mesmo uma perseguição sem fim. Certo. O que a senhora está dizendo, só para a gente recapitular, é que a incidência vai ser a parte pior mesmo da grande tribulação no segundo período, é isso mesmo? Sim, a pior. Porque no primeiro período, o anticristo vai fazer uma aliança com Israel. E nós estamos vendo tudo canalizando para isso. Essa guerra sem fim que começou, todos os povos entrando na guerra de uma forma ou de outra, ou apoiando, ou não apoiando, mas estão na guerra de uma forma ou de outra, né? Certo. Pode concluir. Um apoiando Israel, outro apoiando os árabes, então a gente está vendo aí, né? E Israel não vai parar de guerrear. Não adianta as pessoas dizerem, não vai vir paz porque o Trump ganhou e que vai vir... Não, Israel não vai parar, a guerra não vai parar mais. Porque a Bíblia diz, até o fim haverá guerras. A senhora tocou num ponto importante aí, a vitória do Trump, eu ia falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas está dentro desse contexto. É possível, na opinião da senhora, que nós possamos, como é que se diz? É possível que haja a terceira guerra mundial com Donald Trump? A senhora acredita que isso pode acontecer e desencadear numa guerra? Posso ser sincera? Eu não acredito. Não? Mas por quê? Eu não acredito porque, para mim, a terceira guerra mundial será o Armagedon. Eu creio assim. E creio, sim, que as coisas vão ficar difíceis, que as coisas vai ter uma dificuldade muito grande, mas eu vou até fazer um parênteses aqui agora. Eu creio num avivamento que vai anteceder a volta de Jesus. Sim. E eu estou vendo esse movimento no cenário político. Porque, se você observar, a América do Sul, e a América Central também está passando por isso, nós estamos vendo que governantes de direita estão ganhando. A direita está começando a prevalecer. Por que Deus está permitindo isso? Porque a igreja do Senhor, ela precisa ter um apoio. Então, nós precisamos entender que quando a reforma protestante ela foi estabelecida, havia um anseio dos governantes, dos povos, de que cada país tivesse a sua própria igreja, cansados do domínio da igreja católica, então eles abraçaram a reforma. Então a reforma, ela teve um certo apoio, a reforma protestante, apesar das guerras que aconteceram, dos conflitos. Em alguns países a reforma não teve nada a ver com religião, ela foi mais política, todos nós sabemos disso, mas isso foi algo que Deus usou, porque Deus, quando ele tem um projeto, os decretos de Deus são isso. Deus, ele vai usar tudo aquilo que está à sua disposição para estabelecer a sua vontade e o seu projeto. Então, nós estamos vendo o quê? Que Deus está movendo o mundo de tal forma que a gente está vendo um movimento da direita. Então, a direita está ganhando. O que a direita, a maior parte dos governantes da direita, eles são pessoas em prol da família, eles são em favor da igreja, né? Isso não quer dizer que esses governantes sejam todos pentecostais, batizados com o Espírito Santo, nada disso. Eles são a favor da igreja. E esse favorecimento, o que ele vai? Ele vai também favorecer, né? Uma redundância. Esse favorecimento vai favorecer a expansão do evangelho e um consequente avivamento, que é o que vai anteceder. Eu creio nesse avivamento antes da volta de Jesus. Sim. E eu quero ver. A senhora tocou num ponto importante quando eu perguntei da Terceira Guerra Mundial, mas na linha pré-tribulacional,
ela nos diz que haverá uma guerra de Gog e Magog antes, breve, mas antes da grande tribulação, e me corrija se eu estiver errado. Não seria essa a terceira guerra mundial antes Eu acho que não. Antes da grande tribulação ali? Então, veja bem, até essa guerra de Gog e Magog, ela é meio assim, como é que eu vou dizer? Hoje as pessoas estão achando que vai acontecer antes, mas sempre há assim, uma polêmica sobre quando será essa guerra. Você está entendendo? Sim. Se ela vai desembocar na Terceira Guerra Mundial, há uma polêmica sobre isso. Hoje muitos creem que essa guerra de Gog e Magog, ela vai acontecer antes. Agora, veja bem, essa guerra de Gog e Magog, ela não pode ser a Terceira Guerra Mundial, porque ela vai ser uma guerra vamos lá, podemos falar que provavelmente será a Rússia, que a gente está vendo aí, lutando contra a Ucrânia. Vai encabeçar, no caso, essa guerra, seria? Provavelmente. Essa guerra, ela não é uma guerra a nível mundial, ela é uma guerra contra Israel. Local. Porque qual o objetivo deles? Jerusalém. A terra de Israel, que ela é rica em minérios e um monte de outras coisas. Ela tem um minério lá que é excelente para bomba atômica, para a fabricação de bomba atômica. Então, o objetivo deles é esse, certo? E a Bíblia diz que Deus vai entrar nessa guerra. E provavelmente, ninguém pode provar isso, mas pode ser, é uma hipótese assim, muito digna de aceitação, que o anticristo, a aliança do anticristo, ela vai acontecer nesse momento. Entendeu? Quando ele vai começar a estabelecer a paz. Se bem que nós temos um cenário propício a isso. Eu ia entrar nesse detalhe aí. Nós já estamos ouvindo governantes se pronunciando e dizendo que o mundo já está preparado para um governo mundial. Já estamos ouvindo pessoas dizerem isso. Né? Então, o que a gente está vendo, que o cenário está montado. Então, mas há uma preocupação no meio cristão, e aí eu não digo nem evangélico, quando eu falo cristão, eu falo católico, evangélico, enfim, todos os segmentos que compõem a cristandade, digamos assim. Há um movimento dizendo que o Trump, ele sinaliza para que esse acordo local em Israel aconteça. A senhora também enxerga dessa forma que o Trump ele é uma porta de entrada para esse acordo de paz com relação a Israel? Eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso com isso, tá? Porque, veja bem, quando o Trump ganhou a primeira vez, havia uma profecia nos Estados Unidos de que Deus levantaria uma trombeta no escritório mais importante da nação. E essa trombeta seria uma coisa assim, para sinalizar, era uma chance que Deus estava dando para eles. E a palavra Trump, segundo dizem, é a trombeta. E ele ganhou, você pode ver que ele foi apoiado por pastores na primeira vez, na segunda vez houve um movimento meio estranho ali, que ele não ganhou, né? A gente não pode nem falar muito. A gente não pode falar... As coisas se repetem. Mas é o que a senhora está falando, faz sentido, porque ele perdeu. Olha que interessante, pouca gente eu vejo falar isso. E nós estamos dentro do contexto, tá, gente? Estamos dentro do contexto aqui da live. Mas olha que interessante. Ele ganha da Hillary Clinton em 2016, perde por Joe Biden em 2020, tem como vice a Kamala Harris, e perdeu para ele agora em 2024. Ou seja, teoricamente, ele não teria que ganhar em 2020 também? Se ambos são do mesmo partido e têm as mesmas ideologias, por que agora ele ganhou? Você sabe o que é? Não é verdade? Você sabe qual é o problema, pastor? A gente não pode falar muita coisa. No Brasil, a gente pode ser preso, a gente falar, mas as histórias só se repetem. É verdade. Parece a repetição de alguma coisa assim. Mas é verdade. Mas a senhora tocou num ponto e é interessante. Pouca gente se deu conta disso. Porque ele perdeu para o Joe Biden, mas a vice dele era a mesma. Agora, você observe uma coisa muito séria. Né? Observe uma coisa muito séria. Ele quase morreu.
Você viu aquela bala, como é que foi, que quase atingiu os milímetros que ela Foi um ficou da cabeça? movimento de cabeça, né? Foi um Foi uma movimento coisa que ele assim, na fez de última cabeça. hora. Ali eu creio que foi Deus. Então eu creio que Deus está orquestrando a história de uma forma assim fenomenal e é a hora da igreja acordar. Só que a igreja, ela está tão preocupada com o que ela vai comer, com o que ela vai vestir, os carros que ela vai comprar e viver e com tanta ostentação que ela está perdendo isso de vista, né? Os acontecimentos mundiais e relacionar isso com as profecias bíblicas que nós estamos vendo aí. A senhora tocou num ponto, e aí a senhora continua, sobre... No mundo geopolítico, missionária, o pessoal está falando exatamente o que a senhora disse, né? A Europa, a começar pelos Estados Unidos, né? Começando de fato com os Estados Unidos, está convergindo para aquilo que sempre foi os Estados Unidos, um Estado conservador, um Estado de direita, né? Um Estado que defende, é pró-vida, é pró-família, e nós estamos vendo esse movimento acontecer nos Estados Unidos. E a gente sabe que as eleições americanas, elas reverberam e repercutem, trazem repercussões e refletem outras decisões mundo afora. A senhora acredita que essa vitória de Trump, essa conversão da direita, do conservadorismo, pode reverberar, por exemplo, aqui no Brasil em 2026? Eu acho que já vai começar a reverberar. Mas esse é outro departamento. Eu estou orando, você está orando? Eu acho que a igreja está orando, sabe? Sim. E Deus, ele permite algumas coisas que eu acho que a gente não pode falar aqui. Sim. Que dá, eu creio, de então, mas o Trump, para a gente voltar ao assunto lá, o Trump, a senhora acredita que é a porta de entrada para esse acordo de paz antes da grande tribulação acontecer e evidenciar o anticristo na Terra? A senhora acha que ele pode ser a porta de entrada? Você sabe de uma coisa? Eu acho assim que as pessoas, elas não sabem, mas elas estão sendo colocadas dentro de um cenário, como você coloca bonecos, sabe, dentro de um cenário. Então, eles estão sendo colocados, eles não têm ideia do que é do plano maior que está por trás. Então, nós temos aí uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado: o sistema. Tá? Eu não sei até onde eu posso falar aqui, mas o sistema... Não, pode falar, está sendo gravado, fica tranquilo. Essa parte aqui eu posso tirar, não fique em paz. O sistema, ele é orquestrado pelos Illuminatis. E, para mim, o Trump é uma quebra no sistema. É o bug do sistema? É o bug do sistema. Seria um Pablo Marçal regional? Não sei se é um Pablo Marçal, porque eu sou meio assim, né? Mas nós vamos entrar em política aqui. Mas eu acho que ele é o bug do sistema. Então, e eu penso o seguinte, que Deus está permitindo o levantar dele para mandar um avivamento nos Estados Unidos. Esse avivamento vai chegar no Brasil também. Está chegando na Argentina, está chegando em tudo que é lugar. E depois, nós temos que entender uma coisa: a igreja vai ser retirada. Deus ainda está muito preocupado com o que está acontecendo no mundo por causa da igreja. Ela é a noiva. A preocupação de Deus ainda é com a noiva. Mas quando a noiva for retirada... Mas, missionária, deixa eu perguntar uma coisa aqui para a senhora, dentro desse contexto. Hoje está difícil, com essa teologia progressista que a gente está vendo, está difícil você encontrar quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Então você tem teologias e teologias Mas o Senhor falou... que não promovem a volta de Jesus, né? Algo que a gente já falou anteriormente, mas que cabe aqui agora. Nós não vemos ministrações que promovem a santidade, o cuidado com a vida espiritual, a oração, o jejum, a Bíblia Sagrada, a leitura da Bíblia. Nós não vemos mais isso. Como é que nós vamos entender? E para esclarecer dúvidas aqui de muita gente que está nos acompanhando, e para você que está nos acompanhando
já deixa o seu like aí e compartilha esse vídeo. Como que nós saberemos a diferença da igreja do restante do povo? Pastor, eu acho assim que a gente, primeiro que nós não precisamos de saber quem é quem vai, esse discernimento Deus tem. Segundo, quando você olha para a história da igreja, você vai ver o seguinte, que a reforma, ela vai recrudescer na Alemanha, ela vai na Suécia, França, e quando você estuda a história da reforma, você descobre o seguinte, que a era da reforma acabou, e na verdade o que aconteceu ali, a era da reforma acabou e as igrejas protestantes terminaram esse ciclo, brigando uns com os outros, com pontos tão pequenos, divergindo, com atritos, com conflitos, e ali tiveram que vir os puritanos, os pietistas, anabatistas, para completar aquela reforma que tinha sido começada. E eles vieram e fizeram um movimento, mas daqui a pouquinho, quando você vai olhar, você vai ver que a igreja ela caiu de novo no marasmo, estavam novamente longe de Deus, pecando, e aí Deus vai levantar os avivalistas, John Wesley, Carlos Wesley, Finney, Moody e tantos outros, e daqui a pouco a igreja cai de novo, e aí vem a Rua Azusa. Então, isso que nós estamos vendo hoje é uma coisa normal, vamos dizer assim, não que deveria ser, mas é uma coisa que tem se repetido ao longo da história. Só que Deus sempre levanta alguém, levanta um povo, coloca o bastão do avivamento na mão daquela pessoa e ele sai por aí pregando e trazendo uma transformação. Então, eu creio nessa transformação que vai acontecer. Porque parece que não, mas o que aconteceu há um tempo atrás está fazendo com que muitos cristãos, apesar de estarem assim, ainda assim, dando uma meia acordada, gente, nós precisamos orar. Eu estou vendo isso, veja bem, eu sou muito preocupada com Bíblia, com essas coisas todas, mas eu vejo hoje as pessoas muito preocupadas com você pregando a palavra, porque eles precisam de ouvir Bíblia, eles precisam de ouvir palavra, tá entendendo? Então está tendo um movimento assim. Eu creio que a igreja ela vai retornar, não 100%, logicamente não, mas Deus falou para Elias que ele sempre tinha 7.000 no tempo de Elias. Quantos ele não tem hoje? Com certeza, é isso aí. Bom, vamos seguindo aqui com Mateus 24. Nós falamos aqui que Trump, para a senhora, não seria a porta de entrada. Sobre o anticristo, sobre esse homem tão temido, né, que muito se fala hoje, e há quem diga que o coloca já entre a humanidade, para muitos, ele já está entre nós. A senhora também acredita que o anticristo já está entre nós? Eu acredito. Eu não sei com quantos anos, mas ele já está entre nós. A personalidade? A gente está vendo um movimento, veja bem, ele é o homem da iniquidade, é o homem do pecado. E nós estamos vendo que o pecado está assumindo formas nunca vistas antes. Os valores, os princípios, todos foram lançados em terra, e os marcos foram arrancados, e nós estamos vendo assim que o pecado ele está avançando de uma forma nunca vista antes. Nós estamos assim, está triste. Não estou falando pelo Brasil, é de uma forma mundial isso. E as ideologias também, né, missionária? As depravações, as ideologias satânicas, né? Sim, elas estão sendo discutidas nos congressos. Sim. E é por isso que eu creio, veja bem, que Deus vai mandar um avivamento, e esse avivamento vai começar através desses governantes de direita que estão assumindo, que vão dar uma brecada nisso, para que a igreja consiga respirar, trazer um avivamento e ser arrebatada. Só que ela não será arrebatada num momento muito fácil, claro que não. E nós, veja bem, o fato da direita estar se estabelecendo em vários países não significa que o pecado vai
diminuir, que vai dar uma trégua, não. Porque o espírito do anticristo já está aqui. Veja bem, há 2000 anos atrás, o apóstolo João, quando escreve a carta que foi escrita às igrejas da Ásia, que estavam sob a direção dele, ele diz, filhinhos, já é a última hora. E por que eu digo que é a última hora? Porque o anticristo já está aí. Mas como que o anticristo está aí? O espírito do anticristo já estava atuando. Agora, imagine hoje, nesses dias que antecedem a volta do Senhor, como o espírito do anticristo está atuante, muito mais. Como que a senhora enxerga essa depravação? E há alguns amigos escatólogos, né, principalmente os pós-tribulacionistas, a quem eu tenho muito respeito, né? Como que a senhora vê a igreja passando pela grande tribulação? Então, eu não consigo. Segundo eles, não existe base bíblica para o arrebatamento da igreja. Como é que a senhora difere dessa opinião deles? Então, eu estou procurando aqui o versículo bíblico. Eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Por que a Bíblia diz? Por causa dos textos bíblicos que diz que nós não iremos passar. Mas o argumento deles, missionária, e eu sei que a senhora vai ler aí, enquanto a senhora está procurando aí, achando, o argumento deles é que essa é uma teologia nova, uma teologia que tem como base Scofield, os irmãos Darby, a visão da Margaret MacDonald, se eu não estou enganado. Como é que a senhora contrapõe essa ideia deles? A verdade é o seguinte, não é que é uma teologia nova, veja bem, Apocalipse não está fechado, é profecia, e cada acontecimento traz mais luz e iluminação para os textos bíblicos, porque é um livro profético, não é uma coisa fechada. Então, veja bem, e nós, quando nós estudamos a revelação de Deus, nós estudamos isso. A revelação de Deus, ela como é que se diz? Ela é progressiva, ela não é dada a tudo. Adão não conheceu tudo de Deus, Noé também não. A cada nova dispensação, novas alianças que eram celebradas, Deus se revelava um pouco mais para o homem. Então, logicamente, é muito normal que durante muitos séculos as pessoas lessem e não conseguissem entender. Você veja bem, quando Daniel escreveu, ele entendeu o que ele estava lendo? Não. Deus falou para ele, fecha o livro, não é para os seus dias. Aí, quando chega em Apocalipse 5, a gente vê que João viu o livro selado, chorou, e de repente ele viu o cordeiro abriu o selo. Então, já veio, o selo foi aberto, mas não quer dizer que a revelação foi aberta vamos dizer assim, na sua plenitude. Ela foi sendo aberta aos poucos, e cada nova descoberta científica, cada situação nova, vai trazendo iluminação. Você veja bem, quando João ele tem aquela visão, que ele diz que ele viu um monte ardendo, caindo no mar e destruindo a terça parte das águas. Ele viu um monte. O que era aquele monte? Era um monte? Provavelmente era uma bomba de hidrogênio. Mas como é que ele ia ver? Ele via estrela caindo do céu. Como que estrela caindo do céu? Primeiro era o quê? Aquilo era uma batalha nuclear. Mas ele não tinha a iluminação para entender aquilo que ele estava vendo. Né? Agora, veja bem, por que a gente não crê? Olha, um texto aqui. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Foi escrito para a igreja, Apocalipse 2, 28. Certo? O Senhor, João escreveu a igreja, acho que foi de Éfeso. Deixa eu até olhar aqui, 2,28, será que é daí Éfeso? A igreja... Tiatira. Tiatira? Isso. Apocalipse 2, a igreja de Tiatira. É isso mesmo. Veja bem, por que é a estrela da manhã? Porque Jesus, ele é a estrela da manhã para a igreja. E para Israel ele é o sol da justiça, ele não é o sol da justiça para a igreja. Você veja bem, quando ele fala sobre a volta dele, ele fala que ele vai vir o quê? Volta vai ser à meia-noite, não fala? A palavra das virgens, meia-noite, tal. O que caracteriza a noite? É a estrela, não é o sol. O sol caracteriza o dia. Quando Jesus fala sobre Israel, ele diz assim, olha para a figueira e para as demais árvores. Quando elas começarem a florescer, o verão está próximo. O que caracteriza o verão? O sol. Então, ele é só para quem? Para Israel. Para nós, para a igreja, ele é a estrela da manhã. Porque na economia de Deus, a noite antecede o dia.
Olha lá em Gênesis. E foi tarde e manhã do primeiro dia. Entre a tarde e entre a manhã está a noite. Por quê? Porque o dia para o judeu, que a cultura deles, todinha, ela é fomentada em Deus, na teologia de Deus, na Bíblia. Então, como é que começa? O sábado deles começa às 6 horas da sexta-feira. Então, para nós ainda é sexta, para eles já é sábado. Tarde e manhã. Só que entre a tarde e a manhã está o quê? Está a noite. Então, a estrela está onde? Está a noite. Então, antes que amanheça, a estrela vem. Para quem que ele está dando a estrela da manhã? Para a igreja, para nós. Entendeu? Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo. Ixi, peraí. 3:10? Fechei. É que eu fiz. Isso. Que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, veja bem, ele vai guardar o quê? Da hora da tentação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. E ali vai, né? E tantos outros textos mais que a gente tem aqui, mas é só alguns, assim, para não ficar... E dentro desse bolo aí do arrebatamento, missionária, você tem a doutrina da iminência. E pouca gente sabe o que é isso. Eu não sei se a senhora também acredita na doutrina da iminência, que é a volta repentina, seria isso, rápido? Mas é lógico que eu acredito no rapto dele. Ele vai raptar, a igreja será arrebatada. Arpatso. Eu tô querendo abaixar. Tô querendo abaixar aqui, tá dando... Não, ele aumentou maravilha. Sem querer. Mas, missionária, essa dificuldade das pessoas entenderem que a igreja não vai passar pela grande tribulação, muito não se dá, ou se dá, pela linha interpretativa equivocada que a pessoa tem do Apocalipse e, consequentemente, da igreja. Porque, por exemplo... Por exemplo, pode falar. O pós-tribulacionismo, normalmente, ele acredita na teologia da libertação. Ele vê um povo só, ele vê o povo como humanidade. Ele não separa as profecias para Israel e as profecias para a igreja. Como é que a senhora consegue... se é que é possível, desassociar igreja e Israel e colocar um povo só. E o próprio Paulo também disse que não envergonheis nem a gregos, nem a igreja, nem a gentios e aos santos, e aos judeus, não é isso? Sim. Veja bem, não quer dizer que Deus, ele ame mais Israel ou menos a igreja, não é nada disso. São povos diferentes, dispensações diferentes. Em cada dispensação, Deus tem a sua aliança. A dispensação da igreja, ela é uma outra dispensação, é um povo novo, certo? É um povo diferente. Mas, missionária, a senhora está falando de dispensação. Sinceramente, a senhora realmente acha que se prega sobre dispensação hoje? Não, o povo não conhece mais dispensações. Por isso que você vê essa confusão medonha, querendo trazer para nós, né? Aplicar para a igreja aquilo que é para Israel. Não existe. É dispensações. A economia de Deus, Deus ele divide todo o seu plano, e aí nós vamos entrar em decreto, plano de Deus, ele é dividido em dispensações e em alianças. E a dispensação é um período de tempo em que o homem ele é aprovado. Né? Ele é aprovado para quê que o homem é aprovado? Com relação ao seu temor e à sua obediência. Então você vai ver, isso, pode falar. Então seria um tempo que Deus reservou em cada período da história da humanidade, que Sim. o seu tratamento é diferente de um outro período. Seria isso, uma dispensação? As dispensações são formas de Deus se revelar à humanidade. Em cada dispensação, Deus se revela um pouco mais. Então, veja bem, Adão não conheceu todo de Deus na inocência. Quando ele peca, ele conhece o que é misericórdia. Aí vem a dispensação da consciência. E ali vai, você está entendendo? Em cada dispensação. Veja bem, Israel não conhecia Deus. Eles não sabiam que ele estava em pecado. Aí Deus pega e dá para Moisés a lei, que nunca Deus deu a lei para ela ser observada. A lei era uma revelação da santidade dele, mas junto com a lei Deus dá o sacrifício de sangue, mostra para eles que eles vão ser justificados através do derramamento de sangue, que o sangue vai fazer o quê? O sangue vai fazer que ele somente vai cobrir o pecado, ele não vai arrancar o pecado. E tudo isso eles faziam esperando quem? Esperando o Cordeiro de Deus que viria para arrancar o pecado.
que haveria de inaugurar uma nova dispensação. Então, você veja bem, Deus estava em Cristo, a Bíblia diz. Então, Cristo quem é? Cristo é Emmanuel, é uma revelação maior, mais ampla de Deus, porque Emmanuel, Deus conosco. Jesus é a própria revelação de Deus, certo? É Deus conosco. Então, Jesus se revelou totalmente a nós, ele andou conosco. Entendeu? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas estão fazendo uma bagunça, uma salada, né? Com a Bíblia, por falta de conhecimento. Jesus falou, meu povo erra porque não por falta de conhecimento. Então, de fato, é isso mesmo. Nós temos aí uma deturpação de textos que são exclusivos para Israel e querendo ampliar, né? Dilatar, digamos assim, colocar aquilo que não serve. Se você observar, quando você vê as profecias do Antigo Testamento, você vai ver que a maior parte das profecias, elas são direcionadas a Israel e para o milênio. Tá? É tudo milênio. Quando Israel vai reinar. Aí as pessoas pegam aquelas profecias, aplicam à igreja e querem que a igreja reine. Então, é complicado. Porque Jesus, ele saiu para fora da cidade, ele sofreu fora da cidade, ele foi vituperado. E nós também temos que sair fora do sistema desse mundo. Então, é aí que é o problema. As pessoas falam ser abençoado. Para Israel, no Antigo Testamento, ser abençoado era ser rico, era ter saúde, isso era ser abençoado. Para nós, no Novo Testamento, sermos abençoados é sermos ricos da graça de Deus, porque a bênção para Israel ela é uma bênção física, uma bênção material. A bênção para a igreja é uma bênção espiritual. Show. Diferente. Mas vamos voltar lá para a minha questão, que acabou fugindo, mas não fugiu porque eu estou voltando agora. Quem é o anticristo? Quais as características, se é que a senhora pode pontuar algumas aqui, que personificam essa personalidade chamada o anticristo? Afinal, aí eu já engreno outra pergunta. É possível que tenhamos um anticristo homossexual? Pode, não tem nenhuma dificuldade com relação a isso. Porque a Bíblia diz assim que ele vai desprezar as mulheres, né? Não vai ter amor pelas mulheres. Isso não quer dizer que ele seja homossexual ou não. A Bíblia não fala sobre, vamos lá, a tendência sexual dele. Como é que a gente fala a tendência? A escolha, né? O gênero. O gênero. Não, a Bíblia não cita isso. E a Bíblia não tem um problema nenhum com isso. Agora, quem será ele? Primeiro que ele vai ser um homem iníquo, vai sair do meio dos povos, o anticristo, não sairá de Israel, mas ele pode ser judeu? Pode, porque hoje nós temos judeus no mundo inteirinho. Ele vai sair do meio dos povos, porque ele sai do meio do mar. E mar na Bíblia é povos. Mas quando a senhora fala que ele é judeu, ele tem que ser... Ele pode ser judeu, não necessariamente. Então, mas vamos lá. Quando se fala em judeu, porque existe a ideia de que ele tem que ser judeu, porque o judeu não se assenta com qualquer um na mesa. E para eles aceitarem o anticristo, o Cristo, eles acham que o Messias será judeu. Então, é bem coerente essa ideia. Certo. Então, por ser judeu, necessariamente ele não precisa ser o puro, né? Askenazi, 100% puro. Não, ele pode ser um judeu europeu, por exemplo. Pode ser uma pessoa árabe que adotou o judaísmo como não, ele não precisa ser um judeu ortodoxo. Isso, essa é a questão. Se você observar uma coisa, eu vou citar aqui, nem sei se eu posso citar, claro, mas aquela novelinha Apocalipse da Record, ela foi bem coerente com a Bíblia. Quem assistiu, eu não assisti tudo, né? Eu assisti algumas coisas assim, mas eles apresentaram ali o anticristo com uma maestria assim fenomenal. Eles trouxeram ele, olha, arquitetando planos e tudo, olha, olha, muito bom. Não, eu nunca cheguei a dar uma olhada, não, mas... Olha,
Foi muito interessante. Inclusive, o arrebatamento da igreja foi uma coisa tão interessante que não houve alarde, como as pessoas imaginam, que vai parar tudo, vai cair tudo. Teve arrebatamento na novela? Teve arrebatamento, teve a grande tribulação, a aliança dele com os judeus. Nossa, foi muito. Teve as duas testemunhas. Foi muito bom. Olha, agora, o personagem, o anticristo, foi muito bem, como é que a gente fala? Foi muito bem interpretado e foi muito bem caracterizado. Muito bem caracterizado, eu achei. Show. Claro que não é 100%, sim, né? Existem algumas coisas. Mas seria uma boa indicação para se assistir, né, missionário? A caracterização foi muito boa do anticristo. Sabendo filtrar o que é dito, aplicado ali no contexto. Inclusive, você veja bem, olha que coisa interessante. Aquela imagem que o falso profeta vai fazer do anticristo, eles criaram na novela um holograma. Sim. E muito atual com o que nós estamos vivenciando hoje. Com a tecnologia, né? Sim, eles foram muito de encontro com a tecnologia, sem ferir a fé. Olha, foi muito legal, eu gostei muito. Agora, seguindo aqui o nosso contexto cronológico, nós temos aqui o arrebatamento da igreja, a senhora trouxe aqui para nós. Uhum. Temos aqui uma guerra de Gog e Magog, que essa guerra, para a senhora, será encabeçada pela Rússia, é isso? Sim, porque segundo o ali da grande tribulação, quando vai iniciar. E nós estamos vendo aí, porque você vê essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, o que eles querem? Eles querem liberar a passagem para Israel. Porque o objetivo deles é Israel. Certo. Começou, você tem o anticristo evidenciado para todos ali, na grande tribulação. No céu está acontecendo o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, é isso, missionário? É isso mesmo? Sim. A igreja arrebatada vai para o tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, e aqui na terra está acontecendo a tribulação. Aí, o anticristo faz uma aliança com Israel, no início da grande tribulação, no início dos 7 anos. Na metade desse período, que é nos primeiros 3 anos e meio, ele vai quebrar a aliança. Certo. Contaminando o templo. Agora nós vamos chegar num ponto culminante, que eu quero falar aqui para a senhora, sobre a Batalha do Armagedon. A Batalha do Armagedon. Depois da Batalha do Armagedon, você tem o Reino Milenal. O Reino Milenal é para quem, missionária? É para a igreja? É para o povo judeu? É para o povo que ficou ali e Jesus vai separar, não é isso? Não é ali que Jesus vai separar os bodes das ovelhas? Não. Só no final da grande tribulação. Então, no final da grande tribulação, na Batalha do Armagedon, ele separa... Deixa eu organizar aqui. É que eu estou mexendo aqui, ó. Ó, tô as bodas do Cordeiro, tá aqui tudinho. A grande tribulação, veja bem, Jesus desce com a igreja, arrebata a igreja, desce com a igreja depois da grande tribulação. Aí ele vai julgar. Quem que ele vai julgar? Os que estiverem vivos. Certo? Qual vai ser o critério do julgamento dele? A forma como Israel foi tratado. Os bodes são aqueles que são contra Israel, e as ovelhas são aqueles que estiveram ao lado de Israel, que apoiaram Israel, as nações. Isso vai ser julgamento de nações. Porque quando Jesus descer com a igreja, o mundo inteirinho vai estar ali no Vale do Armagedon, lutando contra Israel. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras, o monte se fende em 2, Israel foge pelo vale que vai se formar ali, porque nesse momento eles vão clamar Hosana. A palavra Hosana quer dizer salva-nos, Messias. Jesus, próximo à sua morte, ele chorou e orou. Ele chorou sobre Jerusalém, ele dizia: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Eis que não me verás mais até o dia que clamares Hosana, bendito que veio em nome do Senhor. Então, veja bem, quando eles disserem Hosana, que eles se lembrarem, né, que quando todo mundo estiver contra eles não vão, agora eles vão ser exterminados mesmo. Então, eles vão clamar. Quando eles clamarem, Jesus vai descer
com a igreja, vai pisar no Monte das Oliveiras, certo? E aí vai sair uma espada da boca dele, todos aqueles que estiverem guerreando ali vão morrer, a coisa vai ser bem séria, né? E aí ele já vai estabelecer o tribunal, não é o tribunal do trono branco final, tá? E é isso que a gente tem que entender. Ele vai estabelecer o tribunal dele ali e ele vai julgar quem? Aqueles que estiverem vivos. Essas pessoas, elas vão entrar vivas no milênio. Quem? Os vivos, os que estiverem vivos aqui na Terra, certo? Que não estão guerreando, vão entrar vivos no milênio. E a igreja? A igreja está em corpo glorificado. O povo de Israel que está aqui vai entrar vivo no milênio. É aí que vai se cumprir aquela palavra, que o conhecimento vai sair de Jerusalém, todos irão a Jerusalém, certo? Para ouvir do conhecimento do Senhor. Então, veja bem, vai ter sacrifício no templo? Vai. Mas por que eles vão ter sacrifício? Nós celebramos a ceia em memória daquilo que aconteceu. E eles vão sacrificar também em memória daquilo que Jesus fez. Entendeu? Sim, sim. Agora, uma pergunta importante. Vai haver salvação na grande tribulação? Provavelmente sim, segundo tudo indica, sim. Certo. Aquelas pessoas que morreram na grande tribulação, mas que foram salvas, com palmas nas mãos, debaixo do altar, se eu não estou enganado, é Apocalipse 6, acho que é Apocalipse 6, alguma coisa. Enfim, é isso mesmo, 6, 10, 6, 9. Que clamaram ao Deus dos céus por tudo que aconteceu e estava acontecendo na terra. No final da grande tribulação, ou não, essas pessoas vão para onde? Elas vão se juntar à igreja que está no céu? A igreja. Mas veja bem, é aí que nós temos que entender. É aí que vai contra, porque é assim, a primeira ressurreição, ela é feita por etapas. Ela começou com Cristo e com as primícias. Ela vai continuar com o arrebatamento da igreja. E quando Jesus desce com a igreja, ela vai ser finalizada por aqueles que foram martirizados na grande tribulação. Então, haverá uma terceira fase, digamos assim, não é isso? De ressurreição, sim. Da primeira ressurreição. Da primeira ressurreição. A segunda ressurreição é para a perdição. Certo. Então, vamos lá. As pessoas que estão salvas, segundo a teologia pré-tribulacional, acredita que, ou é a visão da senhora, enfim, que seja, as pessoas que são salvas, que foram levadas debaixo do altar com palmas na mão e clamando lá em Apocalipse 6, versículo 10, são salvos que morreram por amor a Cristo na grande tribulação, me corrija se estiver enganado, verdade. E ao final da grande tribulação serão ressuscitadas numa terceira fase da primeira ressurreição para se juntar com os santos, que é a igreja, e ingressarão com a igreja no milênio. É isso? Sim. Só que a igreja vai ingressar no milênio, é isso? Todos aqueles que ressuscitarem não vão ingressar no milênio com o corpo carnal, mas com o corpo glorificado. Sim. Nós seremos um povo diferente. É então, aí que vai se cumprir aquela palavra. Aquele que foi fiel no pouco, sobre o muito vai ser colocado. Então, nós vamos ser colocados para governar. Certo. Então, vamos lá. Vamos lá para a gente entender aqui. A pessoa morreu na grande tribulação por amor a Cristo, e no final da grande tribulação, Deus vai permitir a ela, numa terceira fase da primeira ressurreição, ela ingressar-se no milênio com o corpo glorificado, se juntando à igreja. É isso? Sim. E nós vamos reinar com Cristo. E os que viveram na grande tribulação, passaram os horrores que passaram e não negaram o nome de Cristo, vão entrar na grande tribulação, vivos, e vão passar por um período... Aí é que está. Se tiver alguém vivo ainda, que não negou a Cristo, entendeu? Vivo vai ter, né, missionária? Porque ele não vai separar os bodes das ovelhas? Ali, mas porque vão ter pessoas... Sim, por exemplo, vamos lá. Um exemplo, vamos dizer que o Brasil apoia Israel. Então, os brasileiros serão salvos pelo apoio a Israel, entendeu? Não porque eles servem a Deus, não.
apoiei Israel. Vou entrar no milênio. Ali é como você julgou. As ovelhas são aqueles que tratarem bem Israel, os irmãos do Senhor. Você está entendendo como é que é? Aqui é julgamento de nações, porque agora Jesus vai reinar 1000 anos, e depois de 1000 anos, Satanás vai ser amarrado por 1000 anos, e depois de 1000 anos ele vai ser solto para enganar as nações. Então, porque você entende, é julgamento de nações. Às vezes, assim, para enganar as nações. Então, aqueles que estão no milênio, eles vão ser provados novamente. Entendeu? Seriam os vivos que ingressaram no milênio pós-grande tribulação e que nasceram no milênio, ou não? Sim. Vai ter nascimento no milênio? Vai, no milênio não vai ter criança de poucos dias. Vai ter pecado no milênio? Pior que vai. A pessoa pecou, morreu. Mas como que vai ter pecado, missionário? Me explica para mim. Aí é que está o problema, é que as pessoas acham que o pecado, o responsável pelo pecado tudo é o diabo. E o maior inimigo nosso não é o diabo, é a nossa carne. Entendeu? Então, as pessoas que pecarem no milênio, elas vão morrer na hora. Mas como que vai pecar, missionária? Me dá um exemplo aí. É porque as pessoas vivas terão as suas naturezas pecaminosas, é isso? Veja bem, a natureza carnal está aqui, né? O homem está aqui. O pecado está dentro de nós. Veja bem, é muito sério isso, porque todo mundo vai obedecer Jesus por livre e espontânea pressão, porque não vai ter outro. Vai ser o governante. E é lógico que por livre espontânea pressão. Ah, tá. Porque não vai ter outro, né? Vai ter que obedecer. Então só vai ser uma vara de ferro só, não é isso? Então vai ser nesse momento que muitos vão se rebeliar, né? Claro que não vão querer. A rebelião é uma coisa muito comum do ser humano, entendeu? O milênio ele é tão singular e tão importante, porque é Isaías, me corrija se eu estiver errado, Isaías ou Ezequiel, é Isaías, que a ferocidade dos animais serão retiradas, não é isso? Vai ser retirada. A natureza, tudo vai mudar, não vai ter mais doença, a maldade. Mas, missionária, permita fazer um questionamento aqui. Jesus tira a ferocidade dos animais, mas não retira a pecaminosidade, a natureza pecaminosa do homem que viver pós-grande tribulação e entrar no milênio e, consequentemente, aquele que nascer no milênio. Por quê? Veja bem, Deus ele não tira nada de ninguém. Deus não quer ser servido por obrigação, ele quer que você o ame. Então o homem ainda vai ter o livre-arbítrio. E o maior presente do homem é o livre-arbítrio. E é o que também faz o homem pecar, essa liberdade de escolha. Ele pode escolher. Então, na grande tribulação, ele vai poder escolher servir a Deus. Agora, se não escolher, né, também morre na hora. Por livre, espontânea pressão. Vamos lá, missionária. Caminhando aqui para o final, vamos lá. Onde é que a igreja se encaixa dentro do milênio, missionária? Qual que vai ser o papel da igreja no milênio? A igreja vai governar territórios com Cristo. Nós vamos governar o mundo inteiro. Nós seremos reis e sacerdotes no milênio. O que seria governar no milênio? Seria ser presidente de algum país? Aí eu já não sei, né? Porque a Bíblia não explica isso pra gente, mas você vai dominar, você vai ser rei e sacerdote, né? Nós vamos governar, os povos virão para aprender a lei em Jerusalém. Então, a Bíblia não é explícita sobre o que será aí tudo isso, mas que nós vamos ter um papel muito especial, nós vamos ter. Que bom, que bom. Gente, vamos finalizar. Acho que foi bastante produtiva a live. Nós temos aí 59 minutos. Fazer uma hora, tá? Acho que a gente pode trazer outros assuntos, que é um assunto muito longo, muito mesmo. Mas Pastor Valdo, você pode pedir para o pessoal assistindo, deixar as perguntas, que a gente poderia fazer uma live só para responder as perguntas. Isso. Então, ó, gente, você que está assistindo, ou que vai assistir, a qualquer momento aí, esse vídeo,
Deixe a sua pergunta, seja a mais cabulosa que você passa pela tua mente, que possa ser mais difícil, desde a mais difícil a mais simples. Coloque aí nos comentários, nós vamos repassar para a missionária e nós vamos remarcar uma outra live para esclarecer essas questões que vocês têm. Então, sobre o anticristo, quando é que ele vai aparecer, o que é Gog e Magog, o que é milênio, se nós já estamos no milênio. Nós podemos também marcar uma outra live, missionária, para falar só de dispensações, né? As 7 dispensações e as 8 alianças, né? Me corrija se eu estiver errado, por favor. Certo. Então, gente, você que está com dúvida aí, tem questionamento, coloque nos comentários, tá bom? E assim a gente vai remarcar uma outra live para trazer as respostas para vocês. Missionária, tem mais alguma coisa para dizer? Fica à vontade. Olha, esse é um assunto muito amplo, que a gente, assim, abordou ele muito superficialmente, né? Porque a gente não tem nenhum tempo e a gente não sabe qual é a dúvida do pessoal. Por isso que eu acho interessante eles colocarem as suas dúvidas para que a gente possa tentar sanar. E também até para a gente pesquisar, porque a gente não sabe tudo, né? Exato. A gente tem um direcionamento e é aquilo que eu disse, escatologia não é um assunto fechado, ainda tem muita coisa para acontecer, e de acordo com que os acontecimentos vão surgindo, as descobertas vão acontecendo, a gente vai conseguindo entender mais alguma coisa que está no texto bíblico. Então, nós estamos abertos, né, à discussão, a tudo, e seja pré-tribulacionista, médio-tribulacionista, pós-tribulacionista, o importante é você ir morar no céu. Maravilha. Gente, sigam a missionária Isabel Valim lá no Instagram dela, é Miss Isabel Valim, é isso mesmo, né, missionária? Isso. Miss Isabel Valim, segue ela lá, e claro, manda dúvida lá também no direct dela, não tem problema não, tenho certeza que vai responder lá as caixinhas, se ela abrir a caixinha de pergunta lá no Stories. A gente responde. Mas comenta aqui também, deixa a sua questão aqui que nós vamos repassar para ela e a gente remarca uma live. Missionária, obrigado. Deus continue abençoando a sua vida e a senhora continue sendo essa boca de Deus aí para nos ensinar bastante. Tá bom, missionária? Fica com Deus. Tá bom. E você, internauta, você que está nos acompanhando, obrigado por tudo. Estamos juntos. Compartilha esse vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Amém? Deus abençoe. Amém. Valeu, até a próxima, missionária. Obrigado. Fica com Deus. A paz do Senhor. Deus abençoe. Tchau, tchau.